Acabei de ver o vídeo do Baldasso, o último vídeo dele, onde o Baldasso, com toda razão, ele diz que o Alan Patrick é a laranja podre do Inter, porque ele é o capitão e ele consegue, com a sua apatia, com a sua falta de vontade, com a sua preguiça, impregnar isso no vestiário. O Inter tem vários problemas, desde o presidente Alessandro Barcelos, comissão técnica, jogadores, nada funciona no Inter. Mas o que deixa mais irritado o torcedor é a atitude dos jogadores dentro de campo. Mesmo com o Ramon Dias fazendo um monte de burradas, mesmo com a gente não espera nada do Alessandro Barcelos, né, que ele vá acertar em algum momento. E dentro de campo, a atitude que não tem, a atitude que a gente viu no time do Vitória, que eu não sei se eles falam que é inferior ao Inter, não é. Não é. Não existe nenhum time dentro do Campeonato Brasileiro hoje que é inferior ao Inter. Hoje. Ah, mas o Sport já caiu. O Sport, se jogasse o que jogou contra o Inter dentro do Beira-Rio nos seus jogos anteriores, talvez estaria ali brigando para não cair. Porque o Sport, quando veio jogar aqui no Beira-Rio, ele foi melhor do que o Inter, apesar do Inter ganhar. Apesar do Inter ter ganhado. Mas o que mais irrita o torcedor, por exemplo, nós temos um presidente que 90% dos torcedores colorados não gostariam que ele estivesse lá. Nós temos um técnico que 90% tá tudo bem, mas dentro de campo, se nós tivéssemos um time que pelo menos demonstrasse raça, que fossem colocassem a camisa, vestindo a camisa vermelha do Inter como homens e não como moleques, o torcedor iria comprar a briga. Não, os caras dentro de campo, eles não estão se entregando. Mas quando é o jogador que eu mais critico, e aí, né, o cara pegou no pé do Alan Patrick, pegou no pé do cara, o cara é craque. Quando começaram com essa história de craque, quando começaram com essa história que o Alan Patrick é craque, que é isso e aquilo, o futebol do cara só decaiu. Ele é um bom jogador, mas desde 2012, quando ele teve aqui, ele nunca foi essa bola toda que a imprensa também. Hoje em dia o cara acerta um passe, pode ver. Hoje em dia o cara acerta um passe de 2 metros, ele é o Pelé. Né? A minha opinião, eu acho que no Brasil só existem dois craques. Dois caras que são acima da média. E que já estão terminando seu ciclo no futebol. Que é o Neymar, que está em outra prateleira, e o Hulk, do Galo. Esses são os. Ah, mas tem o Arrascaeta. O Arrascaeta é bom jogador, o Arrascaeta, mas ele não tá no nível do Neymar, ele não tá no nível do Hulk. No Corinthians tem o Memphis Depay, mas não tá no nível, é bom jogador apenas. O Memphis Depay é um Alan Patrick, com grife. E o Alan Patrick, para aquele torcedor colorado das antigas, lembra no início dos anos 2000, Cleiton Xavier? Se você chegou até aqui nesse vídeo, comenta se você conheceu o Cleiton Xavier, que era um jogador também que não tinha muita atitude, mas ele era até melhor que o Alan Patrick. É um Cleiton Xavier com grife. Eu nem tô tirando para fazer esse vídeo aqui para falar do Borré, para falar dos outros jogadores que eu acho insuficiente. Não é mau momento. Tem canais aí de influenciadores dizendo que é um mau. Não. O Borré é um jogador de nível médio para compor grupo. O Alan Patrick é um bom jogador que tem que jogar com a corda esticada. E eu sempre desconfiei, e agora vendo esses últimos vídeos do Baldasso,
que o Alan Patrick era a laranja podre, a maçã podre do vestiário. Porque com a sua falta de atitude, desde sua entrevista, eu não sei em qual eliminação, porque o Inter colecionou a eliminação uma atrás da outra nesses últimos anos, onde lembra a entrevista coletiva que o Alan Patrick fala que eles não são máquinas? Desde aquele dia, desde aquela entrevista ali, cara, se eu fosse presidente do Inter, já, essa atitude tua aí não serve para jogar no Inter. Braçadeira de capitão para um jogador que pensa desse modo aí, não serve. Então, assim, é um capitão que a gente, quando olha os jogos do Inter, vê muito mais a presença do mercado, né, que se impõe, a presença dele se impõe muito mais como capitão do que o Alan Patrick. Nós temos um pouco de culpa também. Nós, torcedores colorados, a gente começou a endeusar, a ver em alguns jogadores, talvez por um desespero, por falta de títulos, por uma carência de muitos anos sem títulos, a gente começou a querer enxergar em alguns jogadores aquilo que eles nunca foram. Aquilo que eles nunca foram. Então, assim, ano que vem, o Inter não vai ter dinheiro para montar um time. Não vou dizer que com dinheiro, talvez sem dinheiro, monte um time melhor que esse que montou aí, do ano de 2025. Então, assim, o primeiro jogador, os dois primeiros, tá? Que o Inter tem que se livrar. Essa é a verdade. Os dois primeiros jogadores que o Inter tem que se livrar, se alguém quiser ainda, pelo futebol que estão jogando, não sei se vocês vão achar um time de ponta aqui no Brasil, é Borré e Alan Patrick. Os dois primeiros, depois Bruno Henrique, mas os dois primeiros, os dois maiores salários do Inter, são assim, os jogadores que não jogam nada. O Alan Patrick há muito tempo não tá jogando nada. O Alan Patrick, ele nunca jogou nada em jogos importantes. Em jogos importantes, ele nunca jogou nada. Esse cara vive de fama. Esse cara vive de um jogo ou outro, onde ele dá um balãozinho no meio campo, dá um drible, uma girada em cima da bola que não resolve bosta nenhuma pro time. Muitas vezes ele mata o contra-ataque do Inter. Só que, não, o cara é craque, mas craque da onde? Eu já vi vários jogadores 10. E nos anos 90, nos anos 2000, o Alan Patrick seria um jogador comum naquela época. Nós temos que parar de endeusar cara normal. Aqui no Inter, a carência de título é tão grande, qualquer um chega. Olha só, Robert Renan, fizeram festa pro Robert. Tem que parar com isso, torcedor colorado. Ano que vem, se o Inter quiser montar um time honesto, um time com um time para se manter na Série A do ano que vem, que essa será a nossa luta, se livrando de Alan Patrick e Borré, trazendo jogadores que queiram algo na carreira ainda. Tem que trazer jogadores que ainda buscam algo na sua carreira. Jogadores que precisam, olha, eu quero explodir no cenário nacional, eu quero aparecer numa grande vitrine, que o Inter é uma grande vitrine. Mas tem que trazer jogador com fome. E eu concordo com o Baldasso. A maçã podre, ele falou laranja podre, mas eu falo a maçã podre do vestiário do Inter. O Inter tem vários problemas. O primeiro deles é o Alessandro Barcelos, eu sei. Mas dentro de campo, o que mais irrita o torcedor é a atitude dessas nabas. A maçã podre do Inter se chama Alan Patrick. Esse tem que ser o primeiro a ir embora ano que vem. E trazer jogadores. Olha esse Mateuzinho do Vitória. Joga mais com o Alan Patrick. O Alan Patrick é superestimado. É superestimado. E vocês vão reparar que desde o início da gestão do Alessandro Barcelos, o bundamolismo é a filosofia nossa de futebol, porque é Rodrigo Dourado de capitão, é Edenilson de capitão, é Alan Patrick de capitão, todos os jogadores sem personalidade. E agora, quando o bicho pegou, quando a responsabilidade cai sobre os ombros do Alan Patrick, o que ele faz? Ele some. Não é comigo. Aliás, no Inter nada é com os caras, já notaram? Não é comigo, não é comigo, não é comigo. Ninguém abraça a responsabilidade. Então, assim,
O Inter tem vários problemas, mas dentro de campo o que mais me irrita é a atitude do Alan Patrick. Esse aí é o cara que enquanto ele estiver no Inter, enquanto esse cara estiver no Inter, eu não volto ao Beira-Rio.